Atos na capital paulista relembraram o assassinato do estudante Alexandre Vanuc Leme, morto pela ditadura militar 50 anos atrás. Minhoca, como era conhecido, foi preso e morto devido à sua proximidade com o movimento estudantil e por pensar e defender um país livre do autoritarismo. À época, a versão da ditadura era que o estudante tinha se jogado em frente a um caminhão na capital paulista, diferentemente do que aconteceu. Vanuc foi preso, torturado e assassinado pelo Exército, o que foi atestado pela Comissão de Anistia em 2013. Confira na reportagem de Camilo Mota. O Instituto Vladimir Herzog, a Comissão Arnes e o Núcleo de Preservação da Memória e da Política organizaram na última sexta-feira atos em memória aos 50 anos do assassinato de Alexandre Vanuc Leme. A programação teve início às 4 da tarde na Sala dos Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Ato realizado para relembrar a história recente do país e a repressão da ditadura militar que assassinou o estudante de geologia. Quando Alexandre Vanuc foi morto, Sueli Fará era estudante de comunicação e membro do Centro Acadêmico Lupe Cotrim na Escola de Comunicações e Artes da USP. Sueli não conviveu com Vanuc, mas era parte da legião de estudantes que tomaram a iniciativa de realizar o ato ecumênico para o colega da geologia, no dia 30 de março de 1973. O que a gente não pode esquecer num dia como esse é como um gesto coletivo, anônimo, de puro repúdio e cansaço, de sentir medo e de ficar em silêncio e de dizer que a gente não queria mais aquilo. E que hoje a gente vive os dias que vivemos, que não são bons também, mas nem de longe o que foram aqueles dias em 1972. Então hoje o que não pode ser esquecido é como tem poder de modificar a realidade quando pessoas se unem fraternalmente por alguém que as pessoas nem conheciam. E lotamos aquela Catedral da Sé, e chegamos em paz, e fomos embora em paz, mas o regime nunca mais, a partir daquele dia, ficou em paz. Após o ato na Faculdade de Direito da USP, na última sexta-feira, foi realizada às 7 da noite uma cerimônia na Catedral da Sé, conduzida por Dom Pedro Stringini, bispo de Mogi das Cruzes. Preservar a memória do Alexandre e de todos os outros estudantes, operários, jornalistas como Herzog e tantos outros irmãos e irmãs que perderam sua vida, que tiveram suas vidas ceifadas na ditadura militar. E depois, claro, depois da ditadura, todos os que morreram pela violência, a violência que atinge hoje jovens na periferia, jovens negros, jovens pobres. Então é tão importante estarmos unidos, tão importante estarmos confiantes e com esperança. Os atos contaram com o apoio da Coalizão Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, a OAB São Paulo e o Diretório Central dos Estudantes da USP, junto ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, representados por Letícia Chagas e Manuela Moraes. De que quando Alexandre foi morto, o reitor da Universidade de São Paulo era Miguel Reale, que foi professor dessa instituição e ainda hoje é muito homenageado aqui. E a gente precisa lembrar que Reale instituiu na Universidade de São Paulo um sistema de informações para denunciar funcionários, professores e estudantes que lutavam contra a ditadura militar. Lutamos também contra a anistia de todos aqueles que vêm atacando nossa democracia e que são representados pelos bolsonaristas. Temos a obrigação de relembrar o importante papel dos estudantes no combate à ditadura. Essa juventude que com muita coragem enfrentou a repressão do Estado e a anuência da reitoria da USP ao regime. Não podemos esquecer que os agentes da ditadura entravam na universidade para perseguir os estudantes, professores e funcionários que lutavam pela democracia. Houve apresentações do músico Renato Braz e do coral Luther King.
Minhoca, como era conhecido Alexandre Vanuc, era o mais velho de 5 irmãos e entrou na universidade em 1970 após conquistar o primeiro lugar no vestibular aos 19 anos. O prazer por estudar aproximou o estudante ao movimento estudantil e da luta política. Ele ingressou na Aliança Libertadora Nacional, a ALN, para enfrentar os militares. O grupo lutava pela abertura democrática no país, que só foi concretizada em 1985. O estudante foi sequestrado e levado ao DOI-CODE em 15 de março de 1973. No dia 17, foi encontrado inerte, com uma hemorragia causada pelas torturas e devido a uma cirurgia que ele havia se submetido para a retirada do apêndice, pouco tempo antes de ser preso. Foi o início da corrida dos agentes da ditadura para forjar o atropelamento do estudante. Vanuc foi levado no porta-malas de um carro para o bairro do Brás, no centro de São Paulo. O motorista de caminhão foi pago para passar por cima do seu corpo, e assim foi montada a versão do atropelamento comprada pelos jornais da época. O estudante foi enterrado como indigente em Perus e logo após sua morte, demais estudantes foram presos e torturados. Estudantes procuraram então o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que aceitou realizar um ato ecumênico no dia 30 de março, 7 dias depois que souberam do assassinato de Alexandre Vanuc. Mesmo com barreiras montadas pelo exército, 3.000 estudantes lotaram a Catedral da Sé, que se somaram a mais 2.000 pessoas. Dom Paulo repudiou publicamente a versão da ditadura, uma vitória e um grande passo dos estudantes para a democracia. Ousadia e sentimento de pertencimento e coletividade dos estudantes que jamais podem ser esquecidos ou deixados de lado num país que ainda hoje luta para defender a democracia. Há 10 anos, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça reconheceu que Alexandre Vanuc Leme foi vítima do Estado e da tortura e violência dos militares. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Esta é a Rádio Brasil Atual.